Bom dia, povo do Senhor Jesus. Vamos ver, vamos deixar todo mundo chegando por aqui. Um tempo de retorno, voltando às nossas lives. Que alegria estar aqui. Bom dia, Vanessa. Saudade de você, amor. Paulinha, bom dia. Minha vizinha. Bom dia. Oi, Adriana, paz do Senhor. Vamos embora. Vamos falar de Jesus. Voltamos aí agora com a nossa live das quartas-feiras. A mudança, né, aconteceu e agora eu tô com mais tempo. E aí a gente consegue voltar. Ruth, meu amor, paz. Vanessa, saudade de você. Saudade, meu amor. Saudade do seu bolo. Dia 12 eu quero o bolo. Bom dia, bom dia. A gente tava com saudade de voltar pra cá. E essa noite eu fui muito impulsionada pelo Espírito Santo para voltar. E com a mudança, com tudo que estava acontecendo, eu não estava conseguindo ter tempo. Mas graças a Deus estou voltando. Estamos voltando para as nossas lives da quarta-feira. Quem está chegando, paz do Senhor Jesus, bom dia. Hello, my friend. Te amo, Nandinha, paz. Bom dia, bom dia. Vamos chamando o povo. Voltamos com os nossos devocionais da quarta. Graças a Deus a mudança aconteceu. Estou tão feliz com tudo que o Senhor tem feito. Espero que Ele me libere algumas coisas para ser dito. Bruninha, meu amor, bom dia. Mas hoje eu vim aqui com o encargo do Senhor trazer uma palavra para as nossas vidas. Uma palavra de direção, uma palavra de orientação. Que é uma palavra que o Senhor tem feito, tem falado ao meu coração já há um bom tempo. E eu quero muito compartilhar com vocês. Gente, eu tô em uma internet que ela é bem menor do que a que eu já estava. E vocês sabem que lá também já estava tendo algumas interferências. Então, se acontecer de cortar alguma coisa, a imagem paralisar, vão me avisando para que eu possa ver uma forma aqui da gente continuar, tá bom? Coloquei até os dados móveis aqui para ver se dava tudo certinho. Mas vocês vão me dizendo se a imagem tá bom. Ótimo, tá tudo certinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos lá. Gente, eu tô tão feliz de voltar, mas eu quero orar por nós. Eu quero iniciar orando por esse novo tempo, porque a sensação que eu tenho é de estar vivendo coisas que eu já vivi, de estar em locais que eu já estive, de fazer o que eu já fazia, porém, nada está sendo como antes. Está tudo muito diferente. Paz do Senhor, Carlinha, que chegou agora. Paz do Senhor, Joana. Vamos embora, vamos falar de Jesus, né? Que é o que importa. E eu estou vivendo um tempo muito diferente, mesmo que em ambientes, sendo a mesma pessoa, de certa forma, mas eu estou vendo tudo muito diferente. E eu quero iniciar esse novo retorno, esse novo de novo, orando ao Senhor, sendo grata a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem feito conosco. Tem sido muito precioso, espero poder compartilhar. Eu fico assim, eu querendo compartilhar tudo, e o Espírito Santo ainda não. Mas eu creio que o Senhor vai liberar muita coisa ainda por aqui, amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por essa manhã. Ah, Jesus, que manhã maravilhosa, que tempo tão precioso que o Senhor tem reservado para os seus filhos. Deus, obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui nessa mesa, compartilhando do teu pão, compartilhando da tua palavra, compartilhando da tua presença. Jesus, como é maravilhoso. Ah, Espírito Santo de Deus, como é bom viver com você, como é bom te ter na vida, como é bom caminhar contigo. Obrigado pelas orientações, obrigado, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas direções. Obrigado por essa palavra, Senhor, que nos orienta, que nos esclarece, que nos discipula, que nos impulsiona, Senhor, a ser aquilo que originalmente o Senhor nos criou para ser. Pai, que a tua palavra ela venha de maneira assertiva no nosso coração, que ela venha, Senhor, florescer, que o teu nome seja enaltecido, que o teu nome seja glorificado, que as nossas casas, Senhor, sejam impactadas, Senhor, pela tua verdade,
que por onde quer que andemos, por onde quer que os nossos pés pisem, seja território conquistado para a honra e a glória do teu nome, Senhor Jesus. Faz em nós aquilo que te apraz e o que de nós sair seja naturalmente, Senhor, porque já vai ser enraizado, já vai estar entranhado em nós, Pai. Em nome de Jesus, convido o teu povo para ouvir a tua palavra. Faz a tua vontade no nosso meio. Eu me coloco à tua disposição, que eu venha desaparecer e o Senhor venha aparecer. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. E que nossos corações estejam como terra fértil, Senhor. Terra plana, Senhor, para receber essa semente nessa manhã. Em nome de Jesus, amém? Quem chegou depois e eu não vi, bom dia, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer uma palavra do Senhor para nós. Hoje é a nossa quarta-feira, a quarta-feira dos nossos devocionais. Gente, eu tive parada um pouquinho com as lives e os devocionais, porque eu estava de mudança. E estava assim, muito corrido, a gente estava reformando também muita coisa. Eu não sei se vocês estavam acompanhando. Bom dia, Leandro, paz do Senhor, meu amigo. Eu não sei se vocês estavam acompanhando, mas a gente estava de mudança e estava correndo muito e eu não estava conseguindo dar conta. E também por instrução do Senhor, para ter um tempo de descanso. Descanso é princípio e a gente precisa viver isso. Mas ontem eu fui impulsionada pelo Senhor, Ele dizendo assim, chegou o tempo, volte. Então as nossas quartas-feiras devocionais, não sei ainda se a gente vai ficar na quarta, porque como eu estava dizendo, tá tudo muito igual e muito diferente. Vocês conseguem me entender? Quem aqui já passou por uma estação assim, de ver tudo, meu Deus, eu tô no mesmo lugar, é as mesmas pessoas, mas parece que tudo tá mudando, tá tudo muito diferente. Então, eu não sei como é que vai ser, né, esse tempo. Então, provavelmente a gente fique nas quartas. Hoje eu voltei. Então, nossas lives de devocionais. Amém? Vamos lá. Vamos para a palavra, que é o que importa. A gente agora no grupo lá, o pastor postou um vídeo que se alinha muito com aquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer essa manhã. As mulheres aí que é lá da igreja vai entender o que é que eu estou falando. Mas eu tenho sido muito encorajada, mulheres e homens que estão aqui. Eu tenho sido muito encorajada para viver o lado de dentro. Nessa mudança aqui para casa, eu pude observar algumas coisas. Vocês sabem que Deus sempre fala comigo muito no natural. Naquilo que é palpável, naquilo que é visto. Ele sempre se revela muito a mim nesse lugar. E aí eu coloquei uma cortina nova, e a cortina é tão linda, gente, é tão linda, depois eu vou tirar uma foto. Ela é tão linda, ela é toda bordada. Ela é toda bordada, ela é uma coisa linda, é um espetáculo. Eu amei essa cortina, eu fiquei apaixonada desde que eu vi. E quando eu coloquei essa cortina, o Espírito Santo falou tanto no meu coração, porque o bordado dela fica todo para dentro de casa. Só quem acessa o lado de dentro, que vai desfrutar daquilo que tem de beleza, aquilo que está adornando essa casa, sabe? Só quem acessa o lado de dentro. Então, quem passar na frente não tem noção do quanto essa cortina é bonita porque não vê. Deixa eu ver aqui, os meus vizinhos. Amém, amém, glória a Deus. E aí a gente olha essa cortina e só quem tem só quem acessa o lado de dentro acessa a beleza. E eu já estou liberando algo aqui pra gente, para bom entendedor. Tem coisas que só o lado de dentro vai acessar. Tem coisas que é do lado de dentro. Então Deus tem falado muito comigo sobre isso. Sobre adornar primeiro o lado de dentro. Organizar o lado de dentro. Porque às vezes a gente quer tanto o exterior, quer o que é visto, aquilo que é acessado. Mas o lado de dentro precisa ser adornado. Eu tenho falado muito sobre nós como casa, como ser esse lugar de habitação de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre família. Hoje eu quero falar sobre o nosso papel, sobre a nossa origem. Paz do Senhor, quem chegou quinta, paz do Senhor, meu pastor Márcio, paz do Senhor, meu pastor. E eu tenho sido muito esticada pelo Espírito, muito orientada pelo Espírito para falar sobre isso, sobre adornar o lado de dentro. Nós nos preocupamos muito com aquilo que é visto,
mas tudo aquilo que a gente se esforça tanto para aquilo que é visto acaba se tornando uma grande performance. Mas aquilo que é naturalmente exposto, porque foi enraizado do lado de dentro, é completamente diferente. Mas vamos para a palavra, que é o que importa. Gente, abre a tua Bíblia lá em Tito. Se você já conhece esse livro, você já sabe o que é que a gente vai falar aqui. Tito, eu quero falar o capítulo 2. Tito, capítulo 2, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Eu vou ler na NVT, é uma versão que eu escolhi esses dias para estar estudando. E ela é uma versão assim, não tão original, não puxada tanto para o original. Ela tem mais fácil entendimento. Eu gosto dela, apesar que eu gosto muito mais do original, mas eu gosto dela também, e aí eu estou estudando nela. Diz assim: mas quanto a você, que suas palavras, Tito capítulo 2, tá? Mas quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheio de amor e paciência. Semelhantemente, cadê as mulheres aqui do Instagram? Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho. Antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao seu marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Da mesma forma, incentivem os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer ao nosso respeito. Gente de Deus, povo de Deus, quão desafiador é esse lugar. Não é verdade? Quão desafiador é. Porém, nós precisamos caminhar nessa verdade. Aqui em Tito capítulo 2, ele começa falando sobre os homens. Homens, vocês precisam ter autocontrole. Homens mais velhos, vocês são vistos, vocês são observados. Vocês precisam reproduzir. Vocês precisam repassar virtudes. Você precisa ser alguém que quando outros olham, digam, uau. Hoje de manhã eu vi um vídeo, e nesse vídeo o pai entra no carro com a sua esposa e ele começa a declarar palavras de amor para sua esposa, na frente dos filhos. E ele começa a declarar palavras de amor para sua esposa. E a esposa ali, surpreendida, ela também começa a dizer, eu também te amo, eu também amo a nossa família. Só que eles são surpreendidos pelo filho que está no banco de trás, olhando aquela cena. Ele para tudo e diz assim, pai, deixa eu dizer, eu também amo a nossa família. Eu amo o Senhor, exemplo do pai, a exemplo do pai, daquele homem que está se posicionando no lugar de origem, no lugar que ele foi feito para estar, de cuidado, de sacerdócio, de respeito, de amor, de proteção, de provisão para sua casa. O filho está olhando para ele e o filho termina dizendo assim, quando eu crescer, eu quero ser como o Senhor. Isso é muito forte. Às vezes nós estamos preocupados em dar, oferecer, estamos olhando para tudo aquilo que é uma movimentação do mundo, né? Estamos preocupados com o telefone que os nossos filhos precisam ter, as roupas, está chegando o final de ano, aí a gente se preocupa com aquilo que é o auge, aquilo que o mundo está pedindo para que a gente dê, mas os pais precisam orientar os seus filhos. E nada melhor do que simplesmente eles serem de fato essa verdade. Sabe o que aqui Tito diz? Mas quanto a vocês, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Que as nossas palavras sejam a verdade da palavra de Deus.
seja o ensino verdadeiro, que aqueles que nos acessem de verdade quem é Cristo, acessem a verdadeira palavra do Senhor. E os homens precisam se levantar nesse lugar de domínio próprio. Esses homens precisam ser dignos nessa geração. Nunca se viu antes uma geração onde os homens têm terceirizados os seus papéis. Terceirizados para as mulheres, terceirizados para os filhos, sabe? E eu sinto de verdade do Espírito Santo de Deus nos impulsionando. E muitas vezes, deixa eu dizer a vocês, muitas vezes foi um erro, se eu posso titular assim, foi um erro de nós mulheres, porque quando nós mulheres entendemos que estamos formando a próxima geração, isso é tão poderoso. Eu preciso olhar para o meu filho, para a minha filha e entender que eu estou levando eles a caminhar num caminho que será um caminho que vai impulsionar a próxima geração. O meu filho será um homem para essa geração. A minha filha será uma mulher para essa geração que está chegando. E que tipo de personalidade, de caráter, de ensinamento, de instrução eu tenho dado para eles? Sabe? Aqui ainda em Tito 2, para quem está chegando agora, nós estamos lendo Tito 2. Aqui em Tito 2 diz, semelhantemente, as mulheres mais velhas, elas devem também viver de modo digno. Assim como os homens precisam ensinar os mais novos, as mulheres precisam instruir os mais novos. Nós precisamos ser mulheres que tenham entendimento que temos uma missão. Nós temos uma missão de instruir os nossos filhos, de instruir as mais jovens, ensiná-las o caminho. E como é que se ensina o caminho? A palavra de Deus diz, ensina os teus filhos no caminho que devem andar. Como é que se ensina? Caminhando. A gente ensina caminhando, a gente ensina indo, a gente ensina sendo. Porque aquilo que eu conheço não me torna. Vocês entendem? Porque às vezes a gente está numa luta frenética de conhecimento, mas não enraiza esse conhecimento, não pratica esse conhecimento. E o que me torna é o praticar, é o exercitar. Porque, vamos lá, eu entendo que eu preciso ter uma vida saudável. Eu entendo que eu preciso ter uma alimentação saudável. Eu entendo que eu preciso exercitar o meu corpo. Eu entendo que exercícios físicos ajudam na minha vida. Porém, se eu só ver, aquilo vai mudar a minha vida? Não, eu preciso praticar. Então, da mesma forma, é o conhecimento da palavra de Deus. Eu preciso praticar, eu preciso exercitar. E caminhar, levar os meus a caminhar nesse lugar é justamente isso. É quando eu me torno e naturalmente a minha casa é abraçada por essa verdade. Amém? Lá em Tito 3 diz, semelhantemente as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho. Antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissa ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Paz do Senhor, Nessinha, que bom você por aqui. Mulheres, agora o assunto é conosco. Quando eu entendo que quando eu sirvo a minha casa, eu estou servindo a Cristo. Quando eu entendo que eu me preocupo com o que falo, eu me preocupo com a minha postura, eu me preocupo com quem eu tenho me tornado, eu não estou envergonhando a Cristo, o negócio muda de figura, não é verdade? Muitas vezes a nossa insubmissão, muitas vezes as nossas negligências, muitas vezes as nossas faltas de postura, é porque associamos ao outro. Porém, eu preciso entender que eu caminho por Cristo, eu vivo para Cristo e para Ele são todas as coisas. E caminhando nessa verdade, eu entendo que quando eu faço o inverso, eu envergonho a palavra de Deus. Porque quem me vê precisa ver Cristo. Quem me acessa precisa acessar o Senhor. Isso é muito poderoso. Quem acessa você, minha irmã, está acessando a Cristo.
Quem acessa você, quem acessa a sua casa, quem acessa os seus filhos, precisam acessar a Cristo. Então nós precisamos caminhar nessa verdade de que quando eu faço para minha casa, quando eu sirvo os meus, eu estou servindo a Cristo. Então, mulheres, essa é a palavra de Deus para a gente. Ela ainda continua. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo da prática e das boas obras. Não é sobre o que você fala. Não é sobre o quanto você sabe instruir em palavras. É como você é exemplo das boas obras. Que boas obras são essas? Não adianta você ganhar o mundo e perder a sua casa. Não adianta você expor. No início da live eu estava falando um exemplo que eu tive aqui em casa dessa cortina. Uma cortina tão linda, bordada, maravilhosa. Estou olhando para ela, ela é linda. Mas só tem acesso a ela quem está dentro da casa. Quem está fora não está vendo nada. Inclusive, nessa mudança, reforma, a gente priorizou o lado de dentro, para que a gente se sentisse confortável. Aos poucos, a gente vai fazer o lado externo. Então, quem passa na rua não vê o quanto que o lado de dentro já mudou. E às vezes é assim comigo e com você. O convite do Espírito Santo de Deus hoje para mim e para você é justamente esse. Comece a olhar o lado de dentro. Comece a trazer transformação para o lado de dentro. Esse lado de dentro nem todo mundo vê, nem todo mundo acessa. E por isso que a gente tem uma corrida frenética, muitas vezes para performizar. Mostrar lá fora que está tudo bem. Sabe? Expor aquilo que está tudo bonito, quando do lado de dentro está tudo muito bagunçado. E deixa eu dizer, isso não vai te enraizar. Você precisa olhar para o lado de dentro, ter mais cautela com o lado de dentro, ter mais... Eu esqueci a palavra agora, mas ter mais diligência com o lado de dentro. Você precisa olhar para o lado de dentro. Muitas vezes estamos desesperadas, correndo atrás daquilo que ao olhar humano é uma corrida muito, muito grande. E a gente precisa entrar num padrão. Mas o padrão que eu quero te oferecer é um padrão do alto. E o padrão do alto é um alto padrão. E ele começa pelo lado de dentro. Ele começa nesse lugar onde ninguém vê. Ele começa no teu secreto. Ele começa dentro da tua casa. Ele começa pelos teus. Ele começa no lavar de louça, ele começa no passar a roupa do marido e orando por ele, abençoando ele. Ele começa nos confrontos com teus filhos para que eles possam crescer dentro de uma verdade. Ele começa na exortação, ele começa pela limpeza simples do teu banheiro que ninguém vê. Ele começa nesse lugar. Ele começa dentro de você. Não adianta você querer viver uma mudança externa onde o povo vai olhar e vai dizer, uau, que mulher de Deus. Porque muitas vezes nós caminhamos por aprovação do homem, por conta dos nossos traumas, das nossas falhas. Nós queremos aprovação humana, quando Deus está nos chamando para essa aprovação que só o Pai pode te dar. E como é que isso vai acontecer? É quando você alinha o que está desajustado do lado de dentro. E esse lugar não é fácil. É desafiador demais. Porque nesse lugar ninguém está vendo. Nesse lugar tu não tem aplauso. Nesse lugar a constância é necessária. O meu pastor hoje no grupo postou um vídeo de uma mulher falando sobre a limpeza da sua casa. E ela aflita assim, já tem prato de novo. Quando eu casei eu não sabia que era assim. E é essa constância. Sabe, quando eu estou organizando e adornando a minha casa, fala muito sobre algo aqui dentro de mim. Sobre essa casa e habitação para o doce Espírito Santo. Porque manter essa constância na limpeza, essa constância no adorno, essa constância na organização. E é esse o convite do Espírito Santo para mim e para você. Se mantenha na constância. Olhe os cantinhos de dentro, olhe os cantinhos aí de dentro e veja o quanto que você precisa se manter. A palavra ainda lá em Tito continua dizendo lá no versículo 8. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém criticar. Então, o que se opõe a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer ao nosso respeito. Como manter
como manter essa mensagem tão correta? Se você vive de performance, você não vai conseguir manter essa mensagem. Sabe por quê? Você já ouviu a expressão de que a máscara não se mantém? Vocês já ouviram isso? Tem gente aqui comigo? Vocês sabem que eu gosto de interagir aqui. A máscara não se mantém, performance não se mantém. Chega uma hora que ela cai. Mas como manter isso, essa mensagem tão correta? Quando essa mensagem é genuína, quando essa mensagem foi enraizada em você, quando essa mensagem é verdadeira para você, quando isso é real dentro de você. Quando isso é real dentro de você, quem está lá fora, por mais que tente te envergonhar, por mais que tente caluniar, por mais que tente trazer outra versão ao seu respeito, não vai conseguir, porque é tão natural, é tão verdadeiro, é tão genuíno, que naturalmente as pessoas vão sendo impactadas. Isso é uma verdade que eu carrego, isso é a verdade que eu vivo. Então, minhas irmãs, meus irmãos que estão aqui, essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Que possamos nos levantar diante dessa verdade. Que o lado de dentro sempre será mais importante que o lado externo. Que nós não podemos caminhar por performance. Que possamos ser mulheres diligentes nessa geração. Mulheres que levam os seus à verdade da palavra de Deus. Mulheres que fazem do seu lar um altar. Mulheres que entendem que precisa viver a verdade do Evangelho a partir da sua casa. Lá no livro Experiência do Lar, vocês sabem que eu tenho a mentoria da Experiência do Lar. Tem um trechinho que ela diz assim: o ambiente familiar da residência define o destino daqueles que moram ali. Você acredita nessa verdade? O ambiente familiar define o destino daqueles que moram ali. Deixa eu dizer, a sua casa hoje vai ser resposta para muita coisa que você vai ver na vida dos seus. Às vezes é uma simples mesa de café da manhã, com ovo frito, mas o que acontece ao redor da mesa muda tudo. Vai ser você ser diligente, com cuidado com os seus. Vai ser você olhar para a sua casa, servir a sua casa como quem serve a Cristo, se preocupar com detalhes. Você respeitar o seu marido, você entender o seu lugar de fato. Isso é muito poderoso. Então essa é a palavra que Deus tem para nós nessa manhã. Que Deus abençoe o teu dia. Que essa quarta-feira seja recheada de bênção. Que você possa refletir. Porque se tudo isso que eu falei não te fez pensar, tem algo errado. Mas que você possa refletir no que a gente pode melhorar, no que a gente pode se empenhar mais para Cristo. Olha as gavetas, olha as bolsas. Às vezes a gente carrega uma bolsa cheia de coisa, cheia de entulho. Observe mais a sua família, observe seus filhos. Sirva os seus com aquilo que você tem, entregue o seu melhor para ele. Às vezes nós estamos preocupados em ser tão bom lá fora, para que possamos ter de fato, como eu já tinha dito, uma aprovação externa. Mas o convite do Espírito Santo é: olha para os de dentro. Começa com o lado de dentro. Que isso não sirva como um respaldo para você se acomodar e não servir a Cristo, servindo aos seus irmãos na sua congregação, nos ambientes onde o Senhor te inseriu, como trabalho, faculdade, escola. Que isso não sirva como desculpa para você paralisar, mas que isso sirva como uma base sólida, como um preparo sólido, para onde quer que você vá, naturalmente o Senhor possa te usar. Amém? Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe o nosso restinho de semana. E vamos embora. Vou fazer uma caixinha de pergunta hoje. Vamos embora, eu quero ver o que é que vocês querem que seja explanado aqui nas nossas lives. Nossas lives devocionais estão voltando para a glória de Deus. Vamos embora. Conto com vocês, tá? Cheiro, fiquem com Deus. Que essa palavra aí tenha encontrado espaço no teu coração. E vou deixar ela salva, comentar lá aquilo que Deus ministrou no teu coração. Eu vou amar te ouvir, tá? Cheiro, fica na paz, minhas irmãs. E até a próxima live.